A Estrela não, né? Tem trabalho também, embora sejam jogos uns em cima dos outros, mas você conseguiu a classificação na Copa Verde diante do maior rival do Vila, que é o Goiás. Agora consegue reverter aquele placar de 2-0 que não era você o técnico, e com um time que você precisou fazer algumas alterações por conta de desgastes, né? O próprio Roberto, o Anderson Conceição, o Alisson, que estava desgastado, foi meio que para o sacrifício. O Naninho, que tentou voltar, não conseguiu. Parabéns pela classificação. E diante de todo esse cenário e essa reviravolta, para você, o que foi o principal para que você e para que o Vila conseguissem essa classificação? Parabéns, Márcio. Boa noite. Boa noite, Massad. Olha, eu não me importei muito com... Quando eu cheguei, vários comentários, eu foquei no meu trabalho, eu acredito no meu trabalho, entendeu? Se eu não acreditasse, eu não tinha vindo, porque eu sabia das dificuldades que eu ia enfrentar, né? Mas a gente vai trabalhando, né? Tem muitos que falam que é só estrela, outros que... A gente não tem que se importar com isso, a gente tem que trabalhar e fazer o melhor, né? Dentro desse tempo que a gente tinha, eu me preocupei um pouco, porque ontem eu tive que trabalhar o time e com um desgaste muito grande. Então, eu fiquei preocupado se eles iam conseguir, né? Primeiro, entender o que a gente queria, né? Com os jogadores que estavam entrando, principalmente o caso do Estevão, né? Era um jogador que ia fazer uma função muito importante para a gente, e ele cumpriu tudo que a gente planejou, do que a gente trabalhou, e, no meu modo de ver, ele foi um dos principais jogadores da partida de hoje, fazendo o time andar, fazendo o time ter a posse de bola, porque a gente sabia que era jogo diferente do Goiás, né? O jogo do Goiás, a gente atacou, mas não foi o time que teve a bola. A gente teve algumas estratégias para que a gente tivesse a condição de vencer o jogo. Mas hoje não, a gente tinha que propor o jogo, a gente tinha que ter a bola. E o ritmo foi alucinante, né? Nós conseguimos, dentro do campo do Aparecidense, fazer a pressão que a gente queria, mas a gente sabia também que esse desgaste poderia nos trazer prejuízo. E o segundo tempo, eu entendo o torcedor querendo que a gente continuasse naquela pressão, mas é muito difícil, Massad, de tantos jogos, né? Um ritmo alucinante que a gente impôs, a gente conseguir manter os dois tempos com aquele ritmo, com aquela pressão, com aquela intensidade. Era muito difícil, por isso os jogadores estão de parabéns, fizeram uma partida muito boa, de superação, e a gente só tem que premiar esses jogadores aí, porque realmente não é fácil. Você sair de um placar de 2-0, virar para 3-0, contra uma equipe muito qualificada, muito bem trabalhada pelo Lúcio Flávio, a gente tem que reconhecer isso, que nos proporcionou muita dificuldade no segundo tempo, mas, graças a Deus, conseguimos o objetivo. Boa noite, Márcio. Roberto Baronil, Rádio Difusora, até você acostumar com a gente também. Todos nós, eu, Massad, o Geninho, enaltecemos muito o seu trabalho desde que chegou. Foram 3 jogos importantes e o Vila saiu vitorioso nos 3. Mas nesses últimos dias, para essa partida de hoje, criou-se muito uma expectativa na volta do Luciano Naninho, no que foi vetado no dia de ontem. Nós ficamos sabendo no dia de hoje. Porém, você vem com o Estevão, que hoje fez uma excelente partida. E, salvo engano, parece que ele está passando os problemas aí, parece que perdeu a avó, né? Mas, mesmo assim, jogou barbaridade. O que você, Márcio Fernandes, além de reverter um placar que tinha que reverter, conversou com esse jogador particularmente? Olha, a coisa que mais a gente faz, independente do trabalho de campo, é proporcionar a eles a confiança, dar confiança a esses jogadores. Porque, como eu falei para vocês, eu fico aqui, eu chego 6, 7 horas da manhã aqui e saio 8 horas da noite. Mas eu fico vendo vídeos, eu fico vendo os jogadores, eu peguei
vídeos do Estevão, sabendo aonde que eu poderia usar esse jogador, e depois dentro do campo a gente posiciona o jogador e dá confiança. Foi isso que a gente fez, o jogador cumpriu tudo o que a gente queria, né? Infelizmente não conseguiu manter o ritmo até o final, até porque faz muito tempo que o Estevão não joga 90 minutos, né? Mas nos ajudou muito. Como eu falei, eu acho que foi um dos jogadores mais importantes dessa partida para que a gente conseguisse essa vitória. Oi, Márcio, parabéns aí pela classificação, mais uma. Do Estevão, você deixou claro aí, né, que colocou o jogador pela parte tática e técnica. Agora, as outras mudanças, pesou a parte física, desgaste do Conceição, do Roberto e do Fernandão, ou não? Com certeza, a gente trabalha aqui com uma staff muito qualificada e a gente sabe que o desgaste era grande, olhamos realmente secar, olhamos várias informações que nos davam essa condição de saber que esses jogadores estavam muito desgastados para iniciar uma partida, né? Por isso, houve as mudanças, né? E os jogadores que entraram proporcionaram a gente uma condição muito boa para conseguir o nosso objetivo. Márcio, muito boa noite. André Guimarães, do Globo Esporte. Parabéns pela vitória, pela classificação. Contra o Goiás na Copa Verde, Vila entra de um jeito, com 3 zagueiros, tem uma postura. Hoje, precisando do resultado, até vai um pouco mais para cima, né? O que a gente pode esperar do Vila no Clássico, então, na final do Goianão, né? É mais uma surpresa? Olha, no momento agora a gente nem pensou isso ainda, né? A gente vai enfrentar uma grande equipe, que foi a melhor do campeonato, né? De pontos. E a partir de amanhã a gente vai começar a montar a equipe, conversar com o departamento médico, saber realmente o trabalho de fisiologia, ver quais jogadores estão em melhores condições e, a partir disso, montar a equipe para o jogo contra o Atlético, né? Eu, já aproveitando o momento, queria agradecer a minha presença aqui, foi muito importante. Tiveram mais pessoas, mas pelo menos 2 pessoas eu gostaria de agradecer nesse momento que eu estou tendo essa oportunidade de falar, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade, né? O próprio Zé me fez uma pergunta no jogo passado, se eu era treinador em 3 jogos. Graças a Deus a gente já está indo para o 4º. Então, eu queria agradecer o Frontini e o Wagner, né? Mais o PC Guzmão, que eu já trabalhei junto, já sabia do meu trabalho, a gente sempre conversa muito, troca ideias, e dentro dessas ideias a gente consegue fazer o melhor para o clube que a gente está trabalhando. Mas eu queria agradecer muito essas pessoas que acreditaram no trabalho, foram meus jogadores, né, quando eu passei aqui, e não é fácil. Eu talvez seja o treinador com mais vitorioso dentro do Vila, não sei se sou, mas sou um dos, e a gente receber do jeito que a gente teve, né, aquela recepção, mas tive várias forças, várias mensagens do torcedor realmente do Vila. Esse torcedor, sim, eu levo em consideração, porque esses caras sabem de tudo que eu sinto pelo Vila, do meu trabalho, né, para chegar onde eu cheguei e conquistar as coisas do jeito que a gente está conquistando. Ainda não ganhamos nada, mas não sei se outro treinador viria dessa forma que eu vim. Eu nem titubeei quando eu tive o chamado do Vila, e eu já falei isso, que o Vila não é uma contratação, é uma convocação. Eu fui convocado e eu vim de corpo e alma, cara. Porque o que essa torcida faz é coisa fantástica, cara. Me deixa realmente emocionado ali no banco, porque ela joga com o time, ela empurra, e ela faz os nossos jogadores buscar um algo mais dentro dele. Mesmo eles não acreditando que tem, eles vão e se superam, buscam dentro deles
alguma coisa que transforma os nossos jogadores. Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi em 20 ou 25 minutos, nós já estávamos ganhando de 3-0. Fez um gol aos 3 minutos, né? E nós no Serra Dourada viramos para 4-1 e fomos campeões naquele momento. Então me lembrou muito isso, porque foi um ritmo alucinante e eles estão de parabéns, cara. Eu também deixar aqui meus parabéns aos nossos jogadores, porque eles foram realmente leões, cara. Humberto Castro aqui da PUC TV. Ô Márcio, choveu muito hoje, né? E o campo bem pesado e o pessoal correu bastante. Mas são 2 dias de diferença do Atlético. Além de consultar a fisiologia para ver um balanço dos jogadores, o que você mais pretende fazer para que o time iguale na questão física? Porque do outro lado também é um elogio ao preparo físico do Atlético. A gente sabe de todas as dificuldades que a gente vai enfrentar, né? Uma equipe forte. Mas agora de precisar o que a gente vai fazer, porque eu não tenho esses dados para falar. Eu tenho na cabeça uma equipe, mas nem sempre a gente pode ter essa equipe jogando, né? Devido a tantos jogos, uma exaustão fora do comum, né? Os jogadores são seres humanos, cara, eles não são máquinas. Então, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais, né? Não tem tempo de recuperação. É um jogo em cima do outro, decisão, parte mental afetada, porque você vai para uma final de campeonato e nós jogamos 3 finais, né? 2 contra o Goiás, mais hoje contra o Aparecidense, e já vamos entrar em outras finais, mais 2 jogos de final. Quer dizer, é realmente muito desgastante. Márcio, para encerrar da minha parte, você falou aí da questão mental, não são máquinas, são seres humanos, e em relação a essa questão mental, eu queria que você falasse da importância de uma partida como foi a do Henrique Almeida. Os centroavantes do Vila, eles vinham sendo criticados pela falta de gols. E hoje o Henrique faz um gol, dá 2 assistências, ele participa diretamente dos 3 gols. Qual é a importância, por exemplo, de ter a recuperação da confiança depois de uma partida dessa, de um jogador que está lá na frente, mais próximo da área adversária, para tentar fazer gol, justamente aí a dias de uma decisão do goiano? Márcio? Olha, o Henrique é um jogador que, quando eu tive em outras equipes, tentei levá-lo. E, às vezes, por uma dificuldade, ou financeira, ou de poder colocar num grupo que já tem o jogador na posição. Então, eu sempre gostei desse jogador. E quando eu cheguei, eu tirei ele do time. Eu não coloquei ele no time, porque os jogos que a gente ia enfrentar, os times que a gente ia enfrentar, era um jogo que me proporcionava mais para o Fernandão do que para o Henrique. Hoje já era um jogo que a gente tinha que ter mais o sistema baseado no que o Henrique podia nos dar dentro do jogo. Então, aí conversamos com o Henrique, que ele tivesse paciência, um jogador que a gente deposita muita confiança, é um jogador que tem muita qualidade, né, nos ajudou muito hoje e ainda vai ajudar bastante, tenho certeza disso. Muito obrigado, então. Valeu, professor. Márcio Fernandes, classificado para a semifinal